no nome de Jesus. Deixa eu fazer com você novamente outra exposição bíblica, viu? Nós já fizemos uma exposição bíblica em Juízes 8 e agora eu quero fazer outra exposição bíblica em 2 Samuel 18. Povo de Deus, graças a paz. Amém? Esse é o nosso canal Palavra de Peso. Espero que você fique à vontade conosco, comigo, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não fez isso, em nome de Jesus. Nos abençoe também, como eu sei que você está sendo abençoado, tá bom? Esse é o nosso projeto, esse é o nosso propósito, explanar, explicar, observar a Bíblia com você, tá bom? Esse material é produzido por nós mesmos, então eu espero que você fique satisfeito com esse material, tá bom? 2 Samuel 18, versículo 11. Ok, vamos observar o que acontece aqui. 2 Samuel 18, versículo 11 diz: Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Viste-o, porque logo não feriste ali, derramando-o por terra, e forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. A minha oração é para que o poderoso Espírito Santo te abençoe, te guarde e nos encha com sua sabedoria. Amém? Irmãos, nesse contexto, Joabe era o comandante geral do exército de Davi, do exército de Israel. E Joabe faz algumas menções no qual nós observaremos com você. Eu observarei com você, viu? Tem algumas pérolas na Bíblia que você não vê claramente. Você vai estudando e conferindo texto por texto. E aqui esse versículo é um exemplo bom disso. Olha o que Joabe fala na parte C do versículo. E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Essa é a minha tradução. Na tradução NVI diz: Você ouviu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Quando Joabe diz para aquele homem, você ouviu, se refere a Absalão, que se revoltara contra o próprio pai Davi. Então, estava tendo aquela guerra entre o exército de Davi contra o exército de Israel comandado por Absalão. E a Bíblia diz que o exército de Davi, comandado por Joabe, venceu Absalão. Mas Davi já tinha advertira Joabe para que não matasse, por amor ao rei Davi, não matasse Absalão. Mas Joabe não ligou para isso. Por isso tem esse diálogo. O homem vendo Absalão, só no ponto de finalizar, Absalão estava preso entre o arbusto, né? E Joabe falou assim, por que você não matou ele? E o homem diz, não, o rei disse para ninguém matar. Então, deixa eu observar com vocês aqui a questão do cinto, porque me chama a atenção essa parte. Assim, um cinto, não é? Bom, é evidente que, abre aspas, cinto ou cinturão de guerreiro, fecha aspas, aqui descrito, também é uma recompensa, compreenderam? Como também era as 10 moedas de prata. Era então uma patente ao soldado, uma promoção, um título que o destacaria dos demais soldados. Por isso mesmo, Joabe fala, eu te daria uma soma de dinheiro e um cinto, porque Joabe estava dizendo ali que daria uma promoção pelo feito daquele soldado. Daria um título para aquele soldado pelo que ele tinha feito. Ele seria destacado entre o exército, seria tido como o homem que matou o inimigo do rei Davi. Não é? Por isso Joabe falou, e eu te daria um cinto, viu? Irmãos, fica claro que o homem não aceitou a oferta de promoção em troca de desobedecer uma ordem do rei. Isso no versículo 12, que diz, porém, o homem disse a Joabe, ainda que me pesasse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e a Tai,
Itai, dizendo, guarda-lhe o jovem Absalão. O jovem não cumpriu, não fez o que sabia que devia ter feito por amor ao rei, porque o rei já tinha advertido os capitães, viu? Os capitães da guarda de Davi, e o soldado já tinha ouvido, não mate Absalão, poupe Absalão, né? Então, quando o soldado viu, o soldado não matou. Por isso o soldado falou assim, você poderia me pesar 1000 moedas, eu não mataria. Isso me reflete, me traz uma baita lição, sabe por quê? Nenhuma promoção, por mais grandiosa que seja, vale a pena sem a aprovação do rei. Sem a aprovação do rei. Isso é uma verdade espiritual para mim e para você, irmão. Tem tanta gente que desobedece a Deus por pouco, por tanta coisa tão pouca, coisas tão pífias, irmãos, tão irrisórias, tão passageiras, tão rasas. E a pessoa continua desobedecendo ao rei Jesus. Então aquele homem, naquele contexto, preferiu perder uma suposta promoção, mas obedecer ao rei. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, para Joabe, os fins justificavam os meios. É só observar o caráter de Joabe, irmão. Viu? Em 1 Reis 2:5, 1 Reis 2:5, Davi alerta a Salomão, seu filho, sobre Joabe. E para que a gente não se estenda muito, tá aí a referência. 1 Reis 2:5. Davi, ele começa a dar instrução para Salomão. Viu? Davi começa a dar instruções para Salomão. E a primeira coisa que ele fala é sobre o Joabe. Olha, Joabe é sanguinário. E ele alerta Joabe. Viu? Ele alerta o Joabe. Ele diz assim, Joabe manchou o cinto que levava. Viu? Ou seja, deixa eu abrir com você para ficar de fácil compreensão, então. Né? Creio que não custe nada, né? 1 Reis, capítulo 2, versículo 5, diz assim, tu sabes que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois comandantes do exército de Israel, Abiné, filho de Né, e Amasa, filho de Jeté, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Ou seja, Davi falou, olha, manchando o posto que ele ocupa, manchando o posto que ele tem, viu? Então Joabe tinha esse caráter, irmãos. Em suma, Davi definiu Joabe como vingativo e que se valia do posto para fins pessoais. Isso te faz lembrar de alguém? Ou será que alguém não está se lembrando de você? Viu? A verdade é, irmãos, que não podemos usar daquilo que Deus nos deu para expor, para afligir ninguém, para maltratar ninguém. Viu? Eu não posso fazer isso. Deus não nos coloca no lugar, irmãos, para nós brilhar mais do que ninguém. Observa Joabe, que se valia do seu posto, o mais alto posto militar dentro do exército, comandante geral do exército, e se valia dos seus de questões pessoais para vingar quem que seja, ele matava quem seja e não era assim. Davi repreendeu Joabe e Davi advertiu Salomão sobre Joabe. Então Joabe tinha esse caráter duvidoso. E irmãos, isso me alerta. Isso me alerta. Amém? Então aquilo que Deus te deu não é para brilhar mais do que ninguém. Você toca, glória a Deus, não é para brilhar mais do que o outro que não toca não. Você prega bem, glória a Deus, não é para brilhar mais do que o outro. Amém? Glória a Deus, você é um empresário de renome, glória a Deus, não é para subjugar os outros não. Nada do que está nas tuas mãos, confiado por Deus, é para maltratar alguém ou é passar para cima de alguém. É para, com certeza, edificar alguém, ajudar alguém. Glória a Deus. É para isso, irmãos. O cargo que eu tenho é de grande valia diante de Deus, irmãos, para mim exercer uma coisa boa, algo bom diante de Deus. Amém? Para as pessoas que estão ao meu redor. Quem exerce liderança deve ter cuidado tanto de si
Viu? Tanto de quem lidera, né? Quanto de si mesmo. E Joabe não era assim. Viu? Quem exerce liderança deve exercer cuidado tanto de quem lidera quanto de si mesmo. Aí me vem a seguinte pergunta. Como os teus discípulos estão te vendo? Como é que a tua família está te vendo? Como é que os teus empregados estão te vendo? Irmãos, eu creio firmemente que isso é de grande valia diante de Deus. Viu? Mesmo Joabe, irmão, já velho, foi contra a vontade do rei. Isso porque Davi elegeu Salomão, mas Joabe queria eleger Adonias, irmão mais velho de Salomão. Olha que loucura, indo contra a vontade do rei. Irmãos, mas isso acabou sendo o fim de Joabe em 1 Reis, capítulo 2, versículo 31, versículo 31 do versículo ao versículo 35. Joabe foi morto por Benaia. Por quê? Porque foi contra a vontade do rei Davi. Irmãos, Joabe foi um grande guerreiro que lutou as batalhas do Senhor sendo jovem, mas ainda assim, por causa do seu caráter questionável, por causa da sua posição, se deixou levar e o seu fim não foi alegre, não foi um fim bonito. Ele morreu sendo um inimigo. Ele lutou contra os inimigos do povo de Deus e morreu sendo inimigo. Tudo isso por quê? Porque foi contra a vontade do rei. Viu? Irmãos, o cargo de Joabe era maior que o próprio Joabe, era maior que o seu próprio bom senso. Não deixe, irmãos, o teu bom senso falar mais baixo do que o cargo. Não. Viu? Que o teu bom senso fale mais alto que o cargo. Enquanto eu digo isso, irmão, me vem à mente pessoas no meio secular que têm grandes formações, mas que querem passar por cima dos outros por causa disso. Não desmereça ninguém, irmãos, pelo cargo que você tem, seja eclesiástico, ministerial, seja acadêmico, não importa, irmãos, jurídico, não importa a tua posição, não desmereça ninguém. Observa o fim de Joabe em 1 Reis, capítulo 2, do 31 ao 35, no qual ele foi contra a vontade do rei e o rei Salomão mandou matar Joabe porque foi contra a vontade do rei. Aquele homem que outrora lutava pelo exército, mas foi contra a vontade do rei e pagou um alto preço. Viu? Tudo o que ele fez de mal, irmãos, sem o consentimento de Davi, seu rei, veio sobre ele. Viu? Eu acho interessante, porque no versículo 33 diz que Davi fala para Salomão, o que ele fez vai recair sobre a cabeça dele, recaiu mesmo. No versículo 35 diz, e alguém diz que Benaia, perdão, no versículo 35 diz que Benaia ocupou o lugar de Joabe. Isso porque Joabe não era eterno. Eu acho que Joabe pensava que ia viver eternamente sendo comandante de Israel pelos feitos que fez, os feitos errôneos, não é? Os feitos errôneos dele. Irmãos, eu não sou eterno, nem você é eterno. A tua posição não pode ser maior do que você mesmo, não pode, viu? Como você trata as pessoas, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, falará mais sobre você do que os sermões que você prega. Amém? Glória a Deus. Alguém tomou o lugar de Joabe, foi Benaia. Viu? Irmãos, você não vai ficar nesse cargo para sempre. Não adianta. Você não vai ficar nesse ministério para sempre. Não adianta. Você vai para a glória, em nome de Jesus. Você vai morrer um dia. Você vai ficar velho um dia, se o Senhor não voltar antes. Então, para que tanta amarra? Por que tanta loucura? Por que tanta vaidade? Por que esse nariz empinado? Por que isso, irmão? Por que a gente se vangloria por tão pouco? Salmos, eu deixei aqui um Salmo 103, versículo 15 ao 16. Um homem, os seus dias são como uma erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O homem se esvai, irmãos, é como erva. Salmos 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor a 80. Neste caso,
O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O homem é falho, o homem erra, o homem não permanece. Compreendem? Compreendem, irmãos? Irmãos, quantas pessoas perdem a simplicidade só porque tem influência? Certamente, irmãos, essas pessoas não vão longe. Não vão longe. Quando eu sou egoísta naquilo que Deus me dá, Deus me tira. Observa que Joabe, ele não passou o cargo. Lhe foi tirado. Não foi assim com Saul? Não foi assim com Rubens, no qual profanou o leito do seu pai Jacó? Não foi assim com Judas, irmãos? Não foi assim com Eli, no qual Samuel assumiu o sacerdócio? Homens que foram negligentes porque os seus cargos falaram mais alto que eles. Os cargos conduziam eles, não eles conduziam cargos. Não era eles que conduziam o posto, era o posto que conduziam eles. Eram os títulos, eram os certificados. Viu, irmãos? Então, isso é uma lição para mim e isso deve ser uma lição para você. Porque a forma certa, a meu ver, e é bíblico, de se terminar uma missão, irmãos, não é como Joabe, que foi prepotente nas suas posições, nas suas obrigações, mas repassando. Amém? Como foi com Moisés e Josué, como foi com Elias e Eliseu a Jeú, como foi com Davi a Salomão, como foi com Paulo a Timóteo, Noemi a Ruth, Arão e Eleazar, Jesus aos 12 e os 12 à igreja, e você ao seu discípulo. Amém? Que ninguém tome o seu lugar, mas que você passe esse lugar, porque esse é o jeito bíblico, o jeito de Deus. Irmãos, se eu estiver me sobrepujando sobre os outros, Deus vai me tirar do meu lugar e vai levantar alguém melhor. Mas se eu estiver fazendo certo, Deus vai, de mim, através de mim, gerar outros para que eu passe de uma forma boa aquilo. Amém? Seja abençoado com essa palavra. Deixe seu like se você concorda comigo. Dê o seu feedback para mim. Eu leio os comentários e vejo, tá bom? Muito obrigado pelas orações, que o Senhor nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Das paz.